Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você está ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre livros de horror e terror que foram adaptados para a TV e para o cinema. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio, e este é o último episódio da nossa maratona de Halloween do ano de 2023. Todos os anos nós temos um, esse é o episódio 3 de 3. Se vocês puderem fazer o favor de voltar ao feed e ouvir o restante, eu vou ficar muito grata. Por isso, em homenagem à adaptação de O Exorcista, que completou os 50 anos neste ano, e graças à adaptação de O Iluminado, que retornou aos cinemas pela Cinemark na semana passada, nós vamos falar sobre as adaptações de livros de horror e terror para o cinema e para a TV. Serão 3 livros por cada apresentadora, e no final nós vamos fazer um breve debate sobre adaptações que tomaram caminhos inesperados e tentar concluir se alguns dos diretores que nós citamos aqui acertaram ou não nessas escolhas. Mas antes de tudo, eu vou deixar a convidada ser presente para vocês. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Thaís Messora e eu quero, para começar, agradecer, pelo convite de estar aqui no Entre os Sumários Podcast para falar ainda mais de um tema que eu gosto tanto, que é a ficção de terror e horror e das adaptações, porque eu sou fã de todas do terror em todos os formatos. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou escritora de suspense e terror, tenho alguns contos espalhados nesse mundão de meu Deus aí, e tenho também 2 livros publicados na Amazon que são de terror, que é Os Mortos Herdarão a Terra e O Rastros da Loucura, que saiu esse ano agora. E eu tenho também um podcast de histórias assustadoras, que é A Carruagem Sobrenatural, onde eu conto crimes reais e também algumas histórias com uma vibe assustadora, relatos de maldição, de assombrações, essas coisas leves e suaves que a gente adora. Super saudável, super saudável. Eu recomendo que vocês escutem. Sim, vamos lá, vamos seguir em frente. Os meus ouvintes regulares sabem que desde a hora que vocês viram o nome desse episódio, viram a introdução, já sacaram que eu fiz esse episódio para falar mal de um filme específico. E eu vou, mas vamos devagar com a dor, porque a gente vai falar de coisa boa aqui também hoje. Então, pra quem tá acostumado a me ouvir reclamando, você se lascou, porque eu não vou só reclamar hoje. Vamos lá, eu vou começar esse episódio falando de O Exorcista. Todo mundo sabe que eu sou obcecada pelo Exorcista. Se você sabe alguma coisa sobre mim, é que eu sou obcecada por esse livro. E eu vou falar dele primeiro, porque eu acho mais fácil de colocar vocês no clima que eu quero que esse episódio tenha. O Exorcista é um livro de William Peter Blatty, foi escrito por volta dos anos 50 e foi adaptado para o cinema no ano de 1973. Completou 50 anos esse ano a adaptação original do filme, que é super conhecida pelo mundo todo, na verdade é muito mais conhecida do que o livro que a originou. E esse filme de terror espetacular deu à luz a todos os conceitos que nós conhecemos enquanto possessão demoníaca dentro do cinema, dentro das séries e dentro dos livros também, de certo modo, porque uma história tão clássica e tão vívida, tão carnal, que ela deu base para um monte de texto que a gente conhece, deu base para um monte de música até que a gente conhece, e a gente
às vezes não se liga se você não é uma pessoa obcecada o suficiente como eu pra procurar as referências desse negócio em tudo quanto é lugar, que é um negócio que eu faço basicamente sempre que dá na telha. Eu vou começar falando do filme de 73, porque o filme de 73 tem duas versões, a versão com cortes e a versão sem cortes. A versão com cortes, ela tem 1h30 de duração por ali. E ela é bem explícita, bem explicativa, ela conta bastante do livro, mas ela exclui algumas partes do livro que são importantes para a dramatização de um livro bem grosso, mas que não fazem falta quando o assunto é cinema, porque quando a gente pensa em cinema, a gente pensa num recurso visual que, se a gente vê o suficiente, a gente já entende. A gente não precisa do recurso do livro, que tem que ficar te explicando o que ele está narrando insistivamente para que a sua imaginação esteja presa a ele durante mais tempo. Quando a gente fala de audiovisual, isso é muito mais rápido. Então, esse filme com cortes, que é a versão que saiu primeiro e foi para as telonas, ela é bem mais confortável para as pessoas assistirem, porque ela não te dá o desgaste que a segunda versão, que é a sem cortes, que o diretor fez só para home video, te dá normalmente, porque ela é extensa, ela dura mais de 2 horas, ela te mostra tudo que o livro te disse. Tudo. E quando eu digo tudo, eu disse absolutamente tudo. Não falta nada na versão sem cortes. E até as cenas que o livro usa só para introduzir o demônio na história, que são as cenas do Padre Merrin sendo um arqueólogo nas horas vagas, pesquisando escavações, explicando para os trabalhadores da escavação como é que funciona a descoberta dele de estátuas que podem ou podem não ser amaldiçoadas, e como que ele lida com aquelas estátuas, se ele as coloca ou não em museus. Essa parte do livro, que é extremamente introdutória, que não precisaria estar no filme para estabelecer território, está na versão sem cortes. E ela só aparece de relance, uma leve cena na versão com cortes. Então a gente tem essas diferenças. A gente tem também a diferença de que na versão sem cortes, algumas cenas são mais rápidas. Elas são gravadas à mesma extensão, mas elas apresentam-se com mais uma edição mais veloz. Já na versão sem cortes, eles prolongam aquela cena, e é muito por conta disso que te dá um desgaste imenso assistir esse filme sem cortes, porque você fica preso àquela atmosfera demoníaca, sobrenatural, o filme te coloca dentro da casa. A maior parte do filme se passa dentro da casa onde a Rhoiga McCann vive. E esse filme te sequestra pra dentro dessa casa. E você fica lá enclausurado junto com a Rhoiga o tempo inteiro. Coisa que o livro também faz, mas o livro te coloca em outras situações que te dão um certo respiro. Coisa que o filme não tem. O filme o tempo inteiro tá te lembrando que tem uma coisa muito grande, muito errada acontecendo ali. E mesmo nas cenas que eram pra ser o respiro, você fica o tempo todo esperando da onde o Pazuzu vai surgir. É assim que é bom. Mantém o clima, né, de tensão o tempo todo. Assim que eu gosto. Sim, sim. Não eu deixa gosto você muito. Respirar. Exato. Eu gosto muito da de 73. Todo mundo ama a de 73. Todo mundo que conhece essa adaptação acha ela um fenômeno pro gênero do horror por inteira. Uhum. Sim. Só que tem gente que não consegue assistir até hoje porque ela é realmente extremamente forte. Uhum. Eu tenho amigos que são de idade próxima à minha que nunca passaram perto de assistir O Exorcista. E quando eu soube disso sobre eles, eu falei assim, cara, o que você tá fazendo da tua vida que você ainda não viu esse filme? Eu fiquei indignada.
Mas acontece, nem todo mundo tem o estômago necessário pra assistir esse tipo de filme, e eu entendo. Hoje em dia eu entendo, ainda acho que é crime, mas, É, mas eu é um entendo. pouco sim. Eu já estudei tanto essa narrativa que eu acabei encontrando coisas nela que são muito reveladoras e precisam ser relembradas quando a gente está discutindo um filme de horror. Porque o filme de horror, como eu sempre gosto de dizer, ele não é só puramente o susto, o incômodo e o gore. Ele também tá ali para te ensinar alguma coisa. A maioria dos filmes que não te ensinam alguma coisa é porque ele não vale o suficiente a pena. Entendem? Sim. E não é uma só, é mais 30. E ele fala cada uma de uma forma metafórica, mas às vezes ela é bem explícita. Principalmente se você pega as falas do Pazuzu, que é o demônio no livro, você vai ver ali que as críticas sobre a Igreja Católica estão mais escancaradas do que qualquer coisa que você pode imaginar na face da Terra. Uhum. O Exorcista, além dessa adaptação de 73, tem a sequência dela, que veio nos anos 90, e tem a série O Exorcista, da Fox, que é muito boa, já falei dela aqui no podcast em outros momentos. Uhum. E por o filme de 73 ser amaldiçoado, entre aspas, ninguém quis revisitar essa história e ficou 50 anos sem ninguém falar nada diretamente sobre, porque todo mundo ficou com medo. Todo mundo diz que a maldição continua viva porque a série foi cancelada. Uhum. No meio da segunda temporada, sem aviso nenhum. E o final ficou pra. Ninguém sabe até o dia de hoje. Porque a série não tem final. Mas voltando a falar dessa homenagem que foi vendida como sequência, que é O Exorcista, o Devoto, eu assisti o filme e, assim, minhas reclamações, primeiramente falando. Maquiagem. Ai, Jesus. A gente tá em 2023 e o negócio mais inventivo que eles conseguiram foi fazer duas crianças de cabeça inchada. Eu não tô zoando. Vão ver o filme. É isso. São duas crianças, cabeça inchada que nem uma abóbora. Uma delas tá com o crucifixo invertido, dizendo na cabeça. E a outra tá com os olhos tão fundos que tá parecendo um cadáver. Foi isso que eles conseguiram reproduzir em 2023. E assim, se você é uma pessoa com o olho mais atento pra esse filme e estudou a narrativa anterior e é fã do filme O Exorcista, você vai lá e você vai ver as referências explícitas à tua cara, todas elas. Tipo, a primeira morte do filme é uma mulher morta numa escada depois de um terremoto. Quem viu o original de 73 sabe que o Padre Carras morre numa escada. E a Uhum. primeira vítima do filme do Exorcista de 73 também morre numa escada. Então foi bem explícita essa referência que apareceu logo na primeira parte do filme, da mulher sendo jogada pro chão na escada e morrendo. A criança, que é a personagem principal do filme, é interpretada por uma atriz negra. E quando isso foi anunciado, quando estava anunciando só o elenco do filme e noticiaram que havia uma pessoa preta para poder ser protagonista desse filme, teve aquele alvoroço, tipo, o Reagan McKenna é uma pessoa branca, nananana, como é que vocês vão mudar com essa história, que não sei o quê. Aí o diretor veio a público e falou assim, gente, é uma sequência, eu não tô repetindo o filme, ela não é a Reagan, então não tem por que ser uma pessoa branca de novo. E o diretor continuou com a ideia dele. Ele colocou um homem negro como coadjuvante, que é o pai da criança, mas com um papel muito importante, um papel chave, ele é o herói do filme, basicamente. E botou uma criança branca para poder ser
aquele papel de coadjuvante que vai ajudar a protagonista a se meter uma roubada. Uhum. E, tipo, quando o filme te mostra isso, que é aquela menina branca que vai levar a Angela, que é a protagonista do filme, pro mau caminho, você fala assim, caraca, puta que pariu. O que você tá querendo me dizer, filme? Porque, assim, a gente já viu essa brincadeira antes. Quantas vezes você que é fã de filmes de terror já viu um filme quando o protagonista é negro e ele tá tentando ser convencido por um cara branco a ir no local onde o assassino pode estar ou ir no local pra investigar o que aconteceu e o cara negro vira e fala, isso é coisa de branco, eu não vou fazer isso porque isso é coisa de branco. Ai, não acredito. Meu Quantas Deus. vezes vocês já viram isso? Na moral, quantas vezes? Porque Sim, 1 milhão de vezes. então, Deus. o filme te dá essa pista e depois ele te quebra essa pista e fala assim, ela vai fazer assim porque ela é uma adolescente, ela é irresponsável, então ela vai lá e faz. Aí as duas idiotas se enfiam dentro de... Eu vou explicar daqui a pouco porque eu tô chamando de idiota essas duas meninas, peraí. As duas idiotas se enfiam dentro de uma caverna. Até aí tudo bem, né? Pegam um pêndulo e uma fica balançando na frente do olho da outra. Hipnose Uhum. é um eufemismo. E nessa brincadeira de fazer hipnose, a menina branca diz que no poço que tem dentro da caverna tem uma entidade para a qual ela pode fazer perguntas. E que a entidade responde através de visões. De onde ela tirou E isso? o filme não te dá essa informação. Ah, tá bom. Ele Então tá bom. só deixa estabelecido que aquela menina branca sabe disso. A Catherine, na verdade, o nome dela é Catherine. Aham. Sei lá, uma vez tá. por semana, conversar com o dito cujo. É a única explicação plausível pra mim. E a caverna não tava exposta no meio daquele bosque. A caverna tava muito bem escondida. Pra ela achar essa caverna é porque ela já foi lá antes. E ia com frequência. Porque senão ela ia se perder no meio. A Angela, que é a protagonista, é uma órfã de mãe, ela foi criada pelo pai solteiro e ela vai lá embaixo, naquela caverna, tentar descobrir mais sobre a mãe morta dela, porque o pai dela não fala sobre o assunto, porque ele ainda sofre com luto. Aham. E tudo E bem, ela um pouco clichê, mas vai. aí ela chama o capiroto lá, sem saber, lógico, Uhum. pra perguntar sobre a mãe dela. E ela fica presa dentro da caverna durante 3 dias. Pô, delícia. Junto com a Catherine. E assim, a premissa do filme é que duas crianças vão ficar possuídas por uma só entidade ao mesmo tempo. Quando eu li essa sinopse, eu falei assim, puta que pariu, o Pazuzu evoluiu de nível. É isso aí, Eu gente, achava, modernidade. eu achava que não era possível ele conseguir fazer mais nada de que fosse me impressionar. Ele foi lá e falou assim, você acha que eu sou fodão? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar quem é um fodão. Peraí. E ele foi lá e possuiu duas ao mesmo tempo. Duas crianças. Pra eu avançar um pouco com a história. O que acontece no meio do rolê? Como elas desapareceram durante 3 dias, tiveram que chamar a polícia, certo? Pra poder procurar essas meninas no meio do... Uhum. Quando a polícia é chamada, a policial vira e fala, olha, segundo as estatísticas, elas já morreram, porque não tem como duas seres humanas sobreviverem juntas, presas numa floresta, sem ninguém dar paradeiro do corpo. Os pais das crianças, lógico, ficam putos da vida. O pai da Catherine começa a ser racista com o pai da Angela, e quando isso acontece no filme, todo mundo fala assim, ei, lá vem. Lá vem ele. Aham. Lá vem a crítica social do filme, a gente já sacou qual é. Mas não tão rápido.
Não tão rápido, senhoras e senhores, porque essas crianças são encontradas numa fazenda aleatória. Como que é a saída da caverna? Não sabemos, porque o filme não explica. Aham. E de lá são levadas pro hospital para fazer exames de corpo de delito. E elas já estão machucadas, os pés delas estão ferrados, cheios de ferimento, aquela coisa toda. Quando Sim. as crianças voltam para casa, elas começam a ter os surtos psicóticos que todo mundo tem quando é possuído por um demônio. A gente já viu esse filme 500 vezes. Só que os surtos que essas crianças têm são iguais, literalmente iguais, aos comportamentos que a Reagan exibia no filme original de 73. Pra não dizer que é exatamente igual, tem duas cenas ali que são diferentes. Tipo, a cena da Catherine invadindo a igreja e toda coberta de sangue. Pra mim, escancarou a referência a Kelly, mas eu não sei se foi. Mas parece. Uhum. Então, dela invadindo a igreja coberta de sangue, gritando corpo e o sangue de Cristo, corpo e o sangue de Cristo, corpo e o sangue de Cristo, foi diferente, não tem, dos filmes que eu vi, não tem nenhuma igual, então aquilo ali foi o diferencial. A cena da Angela indo tomar banho, ela saindo da banheira, a água ficando extremamente preta, como se fosse esgoto, e ela saindo limpa. Foi um negócio que eu já vi em outros filmes, mas nunca vi no filme de Possessão, e não acontece no filme de 73. Uhum. Fora isso, as cenas são bem parecidas com o original, e eu entendi o objetivo disso, isso não é um defeito, tá, galera? Isso faz parte da característica de homenagem que um filme estava fazendo pro outro. A aparição da Chris McNeil, que é a mãe da Reagan no filme, é um papel que você fala assim, que legal, coisa gostosa de você ver aquela referência ali na sua cara. Mas quando ela é atacada pelo bicho feio, você já fala assim, eita, maluco, matou a velha, e agora? O que vai fazer essa criança? Porque se ela era pra ser heroína do filme, como é que vocês vão matar a heroína do filme no meio do... Só que aí o filme te engana de novo e fala assim, ela não era a heroína do filme, pegadinha do malandro. Vamos botar a Vera no hospital, que a Vera não serve mais pra porcaria nenhuma agora. Aham. Porque vocês descartaram a Vera na terceira cena dela aparecendo ali. E vamos botar... É basicamente isso que eles falam. E vamos botar no centro de novo o Victor, que é o pai da Angela, que é a menina negra, que é a protagonista do filme. O Victor tem indicado pela Cris, ele tem uma ideia de juntar um padre, um pastor, uma macumbeira. Gente, eu tô rindo porque eu preciso rir. Tá rindo, mas é de nervoso, né? Eu preciso rir, porque senão eu vou chorar. Ele tem a ideia de juntar um padre, um pastor, uma macumbeira e uma freira. Meu Deus. Todo mundo dentro da mesma casa. Pra poder todo mundo junto exorcizar as duas meninas ao mesmo tempo. Você Não, juntar mas quatro... de repente, a fé dessas pessoas não era tão grande quanto a lá do padre Coisinha, padre Caras. Não, mas o padre Caras não tinha fé, ele foi ter fé no... É verdade, ele foi ter fé no final do filme, Ele foi ter fé no final do filme. É isso que eu fiquei meio tipo... Mas... complexo. Tá bom. Aí o filme te dá essa finalização, onde foi preciso de 4 pessoas para exorcizar duas meninas que estavam com um demônio só. Era o mesmo nas duas? O mesmo nas duas, o Pazuzu. Ele se dividiu em 2, fez o clone do Naruto e botou um cara... Aí eu falei assim... Qual é a mensagem do filme? A moral da história, que é autoexplicativa, é a freira sentada
falando pra policial que Deus não precisa existir. O que precisa existir é a fé das pessoas. Porque a fé que as pessoas têm umas às outras, em acreditar que a esperança é possível, em acreditar que a saída do sofrimento é possível, é o que faz elas serem fortes o suficientes para salvar a vida de pessoas que estão em profundo sofrimento. Essa é a moral da história. Ah, mas nem é muito ruim. O resto do filme é. Assim, eu achei a moral interessante. Você desvincula ali. Não! A moral da história, quando você vê a mensagem dita assim, como eu falei, ela é bonita, não é? Não é Sim. bonito? Não é Sim, bonito isso? gostei. Achei bacana. Aham. Só que quando você vê isso, você No percebe filme? que num filme, você percebe que é o filme se auto-explicando. O filme se auto-elogiando. O filme se auto-engrandecendo. Aí já fica mais complexo. É. E pra quem é fã de terror e pra quem é fã de cinema, isso dá um embrulho no estômago que vocês não têm ideia, senhores. Com certeza. Eu vi isso e eu falei assim, era necessário mesmo? Eu já entendi. Vocês tinham que verbalizar isso pela boca da freira. E ainda tinha toda essa história de que a freira foi corrompida, porque a freira não é exatamente pura, porque a freira cometeu um pecado gravíssimo e ela foi expulsa do convento, e por isso o Pazuzu vai testar ela primeiro. Ai. Ok, por que vocês precisam voltar no Valak o tempo inteiro? Eu já tô de saco cheio do Valak. Vocês colocarem uma macumbeira, uma pessoa da Umbanda dentro do filme, o diretor ter feito essa escolha de colocar uma mulher negra pra fazer esse carro-chefe, e ela lá arriando despacho, usando fogo, usando restos de animais, usando caralho a quatro, pra poder salvar a vida das meninas. Foi uma experiência maneira. Eu achei legal. É a primeira vez que eu vejo o uso de uma religião de matriz africana sendo abraçada no filme de terror como salvação e não como motivo da merda acontecer. E isso é muito bom. É um sinal de que o cinema com o horror tá avançando. Eu gostei disso no filme, eu realmente gostei muito disso. A presença do pastor da igreja evangélica ali me deixou meio... Porque ele não sabe o que ele tá fazendo. É nítido que ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Ele foi pra aquela casa porque alguém mandou... Porque os fiéis dele falaram assim, olha, minha filha tá passando por um problema. Eu quero que o senhor vá lá orar por ela. E o pastor foi lá, na inocência, desavisado. Ele pegou a Bíblia na mão, estendeu a outra e tá lá. Glória a Deus que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele tá total... E o demônio fazendo a casa tremer. Fazendo sangue sair do teto. Fazendo aqui, viado? Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, cara? A freira tava fazendo o trabalho todo do exorcismo. E ele só com a mão estendida, e segurando a Bíblia na outra, tipo... O que eu falo? O que eu falo? Muito bom. Ele não sabia o que ele tava fazendo ali. Mas eu entendi que o filme quis dizer que cada um com a tua fé resolve o problema todo mundo junto e que Deus pode se manifestar de várias maneiras. Eu entendi a mensagem. Sim. Porém, pra definir a minha fala, pra eu seguir pro próximo filme, foi uma homenagem justa ao Exorcista? Not so much. Foi, pero no mucho. Tá? Eu entendi. Valeu a intenção. E quem ama o filme original, quem ama o livro que deu origem ao filme, vai se divertir com as referências ali, mas vai se frustrar, porque a gente vai ver esses e outros peripécias, porque ele é um filme que tenta te enganar. É isso que eu odiei nesse filme. Ele tenta te enganar. Eu odeio o filme que acha que tá me enganando.
É muito chato, né? Porque ele subestima o público. Subestima a sua inteligência. Ele E aí, tenta me além... enganar. É. Ele vem com essa história, esse papo assim de que olha como eu sou progressista. Olha como eu sou pra frentão. Olha como eu sou fodástico. Só que lá no final do rolete, entra um padre na conversa e é o padre que resolve o BO. Ah, é o padre. Ah, Quem resolve o BO mas é o tava padre. indo. Mas você fala assim, Rayane, o padre morreu, o demônio matou o padre. Ele matou, mas o padre já tinha resolvido o bagulho. O corpo dele zoado ali, caído. Aliás, a morte dele é a mais legal do filme. Juro por Deus, é a mais legal do filme, é a morte desse cara. E é isso. Acabou o filme. Aí eu te pergunto, é necessário? Não, Não, não era necessário. não era necessário. Mas valeu. A pedida que quiser assistir essa parada aí, divirta-se. Olha. Então, depois de tudo isso que você falou, tá difícil. Passando pro próximo, vamos falar de Stephen King, porque eu não posso morrer se falar esse homem. Kelly é estranha. Muito Como bom. já foi dito no episódio anterior dessa maratona, Kelly é um livro que ou você ama ou você odeia, porque ele não é o melhor livro do King quando a gente tá falando da era King antes dos anos 2000. Uhum. Ele foi o livro que trouxe o King enquanto autor revelação. Ele foi o livro que deu à luz a carreira que o King tem hoje. Então, todos os fãs do King valorizam muito Kelly por causa da importância que ele teve para emancipar o King como autor, porque não existiria Stephen King sem Kelly Estranha. A gente sabe Sim. disso. Mas a gente também sabe, quem tem repertório de leitura de horror sabe, que Kelly é um livro arrastado, é um livro negativo, e é um livro que não te dá o ápice satisfatório que justifica essa enrolação que ele faz com você lá no início da história. Porém, tudo isso foi quebrado com o filme de 76, que é a adaptação original deste livro, que é muito boa, que consegue acertar os pontos e fechar muito bem as medidas de narrativa que Kelly em livro não conseguiu, porque o filme consegue ser mais veloz, ele é mais rápido, ele é mais sucinto. Então, apesar de ter lá suas digressões, o filme ainda assim se sai melhor do que o livro quando o assunto é fechamento. Quando o assunto é arco de superação também, o filme se sai melhor. Mas eu vou referenciar somente a de 2013 para motivos de comparação aqui. Porque a gente tem a adaptação para a peça, que virou um musical, e a gente tem a adaptação para animação, que eu não vou considerar porque eu não consegui assistir até o dia de hoje. Eu sei que ela existe, mas eu não consegui encontrar onde assisti-la ainda. Uhum. Agora, falando sobre o de 2013, que é protagonizado pela Chloe Grace Moretz, ele também é um filme dirigido por uma mulher, uma cineasta feminina que eu agora o nome me fugiu, mas ele teve esse hype todo na época que o filme foi lançado, porque, tipo, é uma revisão do filme de 76, dirigido por uma mulher, vai ser muito mais. Como que eu posso dizer? Mais sensível sobre a Kelly, vai ser muito mais justo com a Kelly vai se transformar nesse ícone feminista e tal. E quando a gente foi ver o filme, ela se tornou a Jean Grey do X-Men. Eu não tenho comparação mais justa a fazer do que essa. Ela literalmente virou a Jean Grey do X-Men. Todos os poderes dela de telecinese, quando ele estava se manifestando, a cena dela amassando um carro com a força do pensamento, no ar. No ar. Aquilo ali é tão X-Men Evolution que não tem condição. Olha, mas se for X-Men Evolution ainda tá bom. Pior é quando vira mutantes.
Quando vira mutantes, aí o negócio tá pesado. Não chega a ser tanto. Não chega a ser Tá. tanto. Bom. Mas é um filme que você não sabe se você está vendo um filme de terror ou se você está vendo um filme de aventura. Ele é um filme da Marvel. Aquilo ali é um filme da Marvel. O de 2013 tem coisas positivas? Tem. A sequência do baile é um negócio positivo, é um negócio gostoso de se assistir. O filme deu realmente uma bela atualizada no bullying que a Kiori sofre na história original. Evoluiu para cyberbullying, que é um negócio bem mais gráfico, bem mais forte, porque é permanente. Não é um negócio que você faz e esquece, é um negócio que fica para sempre, porque a internet guarda tudo para sempre. Sim. E esse elemento, a inserção desse elemento no filme de 2013 faz ele ficar mais forte e faz ele ganhar um arco de originalidade que não teria caso não fosse inserido esse elemento. Então é justo. A forma como o tema da relação abusiva entre a mãe da Kelly e a Kelly é tratada no filme de 2013 é bem mais física do que psicológica. No 76, ela é física e psicológica, mas é muito mais psicológica. E no filme de 2013, ela é extremamente física. Você vê por diversas vezes a Carrie apanhando. Então, é uma parte da brincadeira que divide pessoas. Porque divide gerações, pra falar a verdade. Porque a geração 2000 pra frente não consegue assistir o de 76 e dizer que é um bom filme porque não tá acostumado com aquele estilo de cinema. Até Acha a velocidade, chato, né? acha que a velocidade é muito lenta, acha que o final não é tão ápice assim, quer mais, quer muito mais. E esse mais o 2013 entrega. Movendo pra minha última história do dia, eu vou falar de A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe, que foi adaptada recentemente para uma série com 8 episódios na Netflix, pelo diretor Mike Flanagan, conhecido anteriormente pela Mansão Bly, né? A gente... Oi? Desculpa, e também a Maldição da Residência Hill. Maldição da Residência Hill, sim. Eu nunca tinha assistido nada do Mike Flanagan, porque eu não gosto do tema Casa Mal Assombrada. Rapidamente explicando por que eu não gosto desse tema quando ele é tratado no terror. Porque me lembra Amityville. E toda vez que eu vejo história de Casa Mal Assombrada, eu lembro de Amityville e eu falo assim, não, eu vou embora. Mas você não gosta de Amityville? Não é questão de eu não gostar de Amityville. É que Amityville é aquele filme de terror que ele me faz mal. Eu não me sinto feliz depois de assistir Amityville. Isso aconteceu a primeira vez, aconteceu a segunda. Eu tentei assistir as sequências pra poder falar assim, mas não dá. Ele entrou no local da minha cabeça que ele ficou lá. E até hoje, quando eu lembro desse filme, eu fico mal. Eu me sinto mal de verdade, mal. Pra dar exemplo de um filme recente que me faz sentir a mesma coisa, é Midsommar. Eu não consigo assistir de novo. Eu já tentei, mas não consigo. Enfim. É a primeira coisa que eu assisti do Mike Flanagan e isso me fez querer assistir o restante. Muito bom. Então aqui, bato palmas pro cara, ele fez um bom trabalho. O que ele fez, na verdade? Ele amarrou 5 contos do Poe em uma só série. Não fala só sobre o conto A Casa de Usher, fala sobre outros contos também. As referências ali não são tão... São explícitas para quem conhece as histórias, mas para quem não as conhece, elas estão ali, mas você provavelmente não vai saber o que elas significam. Um defeito dessa série, prático, é que ela
ela tem um simples problema de que ela quer se vender como algo distanciado do original, em certos momentos. Porque se você parar a pensar no Poe, enquanto escritor, quem já leu o cara sabe disso, ele sempre te deixa uma dúvida se as histórias deles falam sobre coisas lógicas ou se realmente existe algo sobrenatural se manifestando ali. A Uhum. série não deixa essa dúvida, ela te entrega a resposta logo no segundo episódio. Sim. Então, esse distanciamento que a série fez do original não me agradou muito. Mas eu entendi o porquê, e eu vou falar mais um pouco sobre esse porquê lá no final do programa. E outra coisa que eu reclamei de O Exorcista, o Devoto, e vou reclamar nessa série aqui, é que ela se auto-elogia. Ela se Sim. auto-explica e ela se Sim. auto-engrandece no último episódio. Uhum. O último episódio Mas faz eu, isso. mas eu tenho uma ideia do porquê que ela faz isso, e eu vou falar mais sobre isso no final do programa. Ah, eu ia te perguntar o porquê, então vou aguardar. Vou Eu vou aguardar. falar sobre isso. Mas, no fim de tudo, é uma boa série de horror. É uma série nota 7 de mistério, porque pra quem leu os contos não tem mistério nenhum ali. Mas pra quem não leu os contos, ainda é uma sacada divertida você tentar descobrir com suas próprias pistas quem é que vai morrer e como vai morrer. Mas quem já leu os Uhum. contos está cansado de saber o que vai acontecer. Porque certas coisas ali são bem óbvias. Sim. E tem um elenco brilhante. É um elenco que faz jus a você querer assistir mais daquele pessoal trabalhando junto, mas a gente sabe que não vai ter segunda temporada porque não tem mais história pra seguir em frente. Ah, mas esse é o elenco Mike Flanagan. Não esquenta a cabeça, não, que eles estão em É, todas as séries. É esse aí. Tem isso é, de bom. Assim, eles estão em todas. é, E é sério. é igual a American Horror Story, então. É. É, aliás, saudades. Enfim, a gente vê nessa série o gore sendo muito bem utilizado em Sim. vários momentos, em várias cenas, de várias maneiras diferentes. Isso me impressionou muito, me cativou bastante. A fotografia da série em si é muito bem filmada. Os efeitos especiais, efeitos visuais, o CGI da série é muito bem performado. Não vi. Fora essas coisas que o pessoal tenta ser meio óbvia para quem já leu os contos do Poe, e desse segundo defeito que eu citei, desse autoelogio, dessa autoexplicação, eu não vi outros defeitos graves na série. Então eu recomendo que vocês assistam. E recomendo que vocês assistam os filmes que eu dei aqui, mesmo eu tendo dado spoiler no final do filme todo, do primeiro do Exorcista do Devoto. Mas não É. tinha como falar sobre isso sem dar spoiler, gente, desculpa. É isso, eu passo a palavra pra Thaís. Então, depois dessa pistolada suave sobre o Exorcista o Devoto, que eu já não queria ver mesmo. Agora quero menos ainda, que já vi um monte de gente falando mal. A Rai deu uma piorada ainda na situação. Então, assim, já tô tranquila que esse dinheiro do cinema já fica pra outra coisa. O cinema tá muito caro hoje em dia. Bom, eu separei pra gente falar aqui da Volta do Parafuso, que é um clássico do terror do Henry James, que é do século XIX. E o livro, ele conta a história de uma babá. Não é nem babá, é preceptora, né? Que é aquela figura que cuidava das crianças e também ensinava coisas para ela. Era meio que ensinava a ler, ensinava contas básicas, até que a criança pudesse ir para a escola mesmo. E essa preceptora vai trabalhar num casarão onde tem duas crianças que ficaram órfãs
e o tio das crianças fala pra ela que ela tem que se virar lá com as crianças, que ele não quer saber de nada. Quanto menos ela falar pra ele, melhor. Não me traga problemas. É uma pessoa ótima. E ela ainda se apaixona por ele, né? Vai entender Deus por quê. Essa é falta de variedade, porque não tinha Tinder nessa época, é por isso. Aí ela vai trabalhar nessa casa, né? E tem as duas crianças. E chegando lá, como eu costumo dizer, coisas estranhas acontecem. Ela começa a ver umas aparições de fantasmas da antiga babá e de um caseiro, um cara que trabalhava ali na propriedade, não é bem um caseiro não, mas ele cuidava ali de várias coisas, que era meio que namorado dessa antiga babá, e os dois morreram. Só que, conforme vai passando o tempo, ela começa a perceber que somente, entre os adultos, somente ela vê essas aparições. E ela começa a achar que as crianças estão vendo também e que os fantasmas, de alguma forma, estão tentando desvirtuar as crianças que ela tem que cuidar. E essa é uma história clássica e ela é uma história maravilhosa porque ela é toda trabalhada na ambiguidade, que é o que você falou da questão do Paul, né? Que você fica ali se perguntando, tipo, esse gato preto, ele é fantasmagórico mesmo? Ele existe? Ou essa bosta desse cara é maluco e tá inventando coisa, usou ópio demais e tá achando que tem um gato preto que ele enforcou, perseguindo ele. Então tem toda essa ambiguidade que é maravilhosa no terror e você fica ali numa tensão danada sem saber exatamente o que está acontecendo. Só que captar e é aquela coisa exatamente como você falou sobre a queda da casa de Usher, a série. Captar a ambiguidade para o cinema é uma coisa muito difícil. Porque no cinema você vê, né? No audiovisual você tá ali vendo a coisa. Então, nem sempre é fácil você colocar assim, de uma forma bem feito, fazendo bem feito, nem sempre é fácil você colocar de uma forma que o espectador fique naquela mesma dúvida que a obra deixa a gente. E aí, A Volta do Parafuso é um livro que é muito famoso e por isso ele tem várias adaptações. Quando você pensa que não tem outra adaptação da Volta do Parafuso. Uma das principais é a obra de 1961, que é Os Inocentes, que é talvez a melhor das adaptações, porque ela consegue, muito mais do que as outras, manter essa coisa da ambiguidade que é tão importante na obra. Para vocês terem uma ideia do como a ambiguidade é fundamental, da primeira vez que eu li esse livro, eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, eu cheguei no final e pensei, mas o fantasma era real ou não era real? Aí eu li de novo, somente para chegar no final com o mesmíssimo questionamento, assim, é meio Capitu traiu ou não Bentinho. Você tire suas próprias conclusões, no final você escolhe aí. Porque você não tem prova de nada. E aí, Os Inocentes é uma história que consegue captar bem esse clima. Teve uma adaptação recente, que eu fiquei super hypada na época, que é Os Órfãos. Eu, salvo engano, da última vez que eu vi, ele estava no Telecine Play, mas talvez já esteja em outro streaming desses da vida. Os Órfãos é um filme legal. Sim, não é um filme, oh meu Deus, tudo que eu sempre quis. Mas é um filme assim, meio bobo. Sei lá, é porque eu tenho um problema que pra mim, filme de terror, até quando é ruim é bom. Então, acaba que eu gosto de tudo. Pois é, eu sempre fico falando... não, eu não consigo fazer isso, eu acho que é porque eu gosto muito de terror, eu gosto de... Não, eu gosto muito também, só que, tipo, tem alguns que eu simplesmente não consigo. Aham. Não, eu sei, o problema é que eu fico
procurando coisas pra salvar. Eu falo, mas era ruim. Mas até que foi divertido. Tipo, eu fui ver A Freira 2 e, meu Deus, que filme ruim. Eu fui ver forçada e eu não vou falar sobre isso hoje, não, porque senão eu vou tomar o tempo do podcast falando sobre isso. Pois é. E aí no final eu falei, gente, mas foi ruim, mas foi divertido, gente. Sim, valeu a pena. Fui com os amigos, foi divertido. Pelo menos no final a gente tinha muita coisa pra falar mal do filme. Então Os Órfãos tá ali um pouquinho só melhor do que A Freira 2. Mas não muito. Então vocês já entenderam o nível do filme, né? Mas pode ser aquele domingo à tarde, quinta, chuvosa, pode assistir esse filme. Mas tem uma adaptação que é muito, muito, muito interessante, que é o Através da Sombra, de 2015. E por que eu digo que essa adaptação é muito interessante? Porque é uma adaptação nacional e dessa mesma obra, né, A Volta do Parafuso, e ele coloca... A obra se passa ali no final do século XIX e a história vai acontecer numa fazenda que tem uma plantação de café. Só que aí tá naquela época da crise, e aí eu acho muito interessante porque é uma história que adapta direito os elementos e não só tenta enfiar. Por exemplo, né, todo mundo sabe que no Brasil nós não temos névoa. Isso é uma coisa meio óbvia. Então, o que ele faz para dar aquele clima de névoa? Em vez de simplesmente jogar ali e você que lide com a sua suspensão da descrença, ele ambienta a história na época lá do final do ciclo do café, em que já está tudo... O café já está desvalorizado e aí as pessoas estão queimando o café para poder valorizar. E aí fica uma fumaça o tempo todo na história, sabe? Eu achei isso muito irado. Eu vi esse filme no cinema, no Festival do Rio, e ele tá agora na HBO e eu acho que no Prime Video também. Vou procurar. Vale muito a pena assistir esse. Assim, e é muito legal que traz pra realidade brasileira. Você não vê aquela coisa meio que parece um americano traduzido, né? Não fica aquela coisa meio engessada. E tem também a adaptação A Maldição da Mansão Bly, que é baseado também na mesmíssima história da babá, né, que vai para casa e as crianças têm coisas estranhas acontecendo, só que aí o Mike Flanagan, né, como sempre, ele se dá muita liberdade artística. Ele vai embora, né? Ele fala assim, não. Só que é suavemente baseado. Ele copia nomes, joga umas referências ali e deixa estar. Mas para quem para quem leu o original e como eu, algumas vezes, é muito bom para você ir encontrando as referências. E sem contar que é uma série, sem contar que é uma adaptação, é uma série muito boa. É uma série, assim, que com certeza vale a pena você assistir. Você já viu? Esse você não... né? Não vi. Uma das conclusões que o Perdidos na Estante, que é um podcast de literatura que tá há um bom tempo fazendo episódios por aqui, tiraram, e eu concordo com eles, é que a Queda da Casa de Usher é uma série que ela serve mais divertida para quem não conhece Edgar Allan Poe do que para quem conhece. E eu acho que a Mansão Bly é a mesma coisa. Ela deve ser mais divertida para quem não conhece o produto original do que para quem conhece. Não, até assim, eu tenho esse sério problema que pra mim tudo é divertido. Mas eu acho que funciona para os dois públicos, porque assim, como ele já não funciona, mas não funciona da mesma maneira, sabe? Sim, talvez. É verdade. Que aí você vai esperando uma coisa e você encontra um negócio completamente diferente. Basicamente isso.
Ou você vai não esperando nada e toma um susto, que foi o que aconteceu comigo. Não, e o legal, né, da Volta do Parafuso é que e da Volta do Parafuso e de todas as adaptações é que eles partem do princípio que histórias de terror com crianças são mais assustadoras. E O que não deixa de ser verdade. O que não deixa de ser verdade, exatamente. E aí o nome da história a gente olhando assim, é bem esquisito. É porque é uma expressão inglesa, né? Do aperto final, sabe? É a última volta do parafuso. É quando você já girou o parafuso todo, e aí você gira mais uma vez, que aí você estoura o buraco onde você tá girando. Então, é isso, é a outra volta do parafuso. Que é quando você tem uma história de terror com crianças, com uma criança, é assustador. E quando você inclui mais uma criança? Aí você dá a outra volta do parafuso. Que é uma coisa que eles falam no início. Isso é bem interessante, né? É uma coisa que eles falam bem no inicinho do livro. Traduzindo para o português brasileiro, eu chamaria de A Gota d'Água. Mas faz também sentido. não é mas também não é exatamente um título muito bom. Mas enfim. Olha, eu gosto desse título porque ele referencia outro livro pra mim que não é um livro de terror, é um livro de drama. Mas é um livro de drama que se inicia com uma história extremamente macabra. Então, pra quem não leu A Gota d'Água do Chico Buarque e do Paulo Pontes, eu recomendo que leiam. É bem extremo, é bem macabro. Não li também. Já vou colocar na minha lista. Pra um livro nacional de drama, ele é um livro extremamente macabro. Olha. Enfim, você vai dar mais uma dica? Eu posso correr? Não, então. E tem também a questão do outro livro que eu fiquei pensando que toda hora tem uma adaptação diferente, é o Drácula, né? Sim! Drácula é o rei Meu das queridinho. adaptações. Sim, e ele inclusive ele, né, se tornou depois dele a 90% da imagem que a gente tem de vampiro é baseada no Drácula. E só que com 1 bilhão de adaptações, né? Teve Drácula no espaço. Drácula. É sério, tem Drácula no espaço. Tem um Drácula que ele vai no avião. É um negócio assim surreal. Surgiu essa agora dele no navio, que eu esqueci o nome. Isso, é o Deméter. Não, mas esse aí do Deméter. Deméter até vai lá. É a última viagem do Deméter. Isso. Porque ele. A última viagem do Deméter, pelo menos é uma coisa que tem no livro, né? Que é quando ele veio. Quando ele foi da Transilvânia para Londres. E agora, no espaço é difícil, né? No espaço é um pouco demais. E aí a melhor adaptação que eu conheço, né, é o Drácula de Bram Stoker. Que já faz referência ali, que ia ser uma coisa bem mais fiel ao original, que é do Coppola de 92. E essa tá na Netflix, com certeza, porque eu reassisti há pouco tempo. E, gente, é um filme lindíssimo. Vale muito a pena. Além de ser uma história muito próxima do original. Esse aqui é o bloco dos debates. E o que a gente vai falar hoje é abordar as opiniões que nós já conhecemos de alguns escritores e de leitores que são divergentes de diretores que foram atrás de fazer adaptações para o cinema ou para a TV. Melhor dizendo, todo mundo sabe que o King detesta o Iluminado, a adaptação. Todo mundo que sabe alguma coisa sobre o King sabe desse detalhe porque ele faz questão de falar.
Toda Sim. vez que alguém cita o Iluminado pra ele sobre alguma coisa, ele faz questão de falar que ele detesta o filme. Uhum. Que mesmo esse bendito desse filme ter sido dirigido por um dos maiores cineastas da história, que é o Kubrick. Então como é que tu detesta o filme feito pelo Kubrick? É um negócio muito, muito complicado. E muita gente quer bater no coitado do velho até o dia de hoje por causa disso. Mas tem uma galera que são os leitores do King que entenderam o porquê que ele não gosta, leram o livro de novo e passaram a detestar também. Sim. Eu faço parte desse grupo? Não. Eu continuo amando o filme. Por que que eu te digo isso? Porque eu já gostava do filme antes de ler o livro. Uhum. Então eu meio que não consegui fazer essa história de odiar o filme, sabe? Eu gosto muito do filme. Então eu não consegui fazer isso. Não, Mas, é um filme incrível mesmo, não dá. mas assim, a gente pensa em outros gêneros, por exemplo, o gênero de aventura medieval, por exemplo. O George R.R. Martin não é o maior fã de Game of Thrones da HBO que a gente conhece. Uhum. Ele é bem explícito quando ele fala que ele ficou puto com uma candanda de decisão que os diretores responsáveis tomaram sobre Game of Thrones na HBO. Ele ficou puto com uma galera, ele arrumou briga com um pessoal grandão aí por causa dessa adaptação, e todo mundo que viu Game of Thrones e viu os bastidores sabe disso. Tal qual existem leitores do George R. R. Martin que não gostam tanto assim da adaptação. Agora, o que a gente vai fazer nessa última parte aqui é tentar definir para nós o que é mais importante. A fidelidade restrita à obra original ou essa liberdade artística que os diretores tomam pode ser válida para engrandecer o original às vezes, ou se ela pode simplesmente se perder no meio desse rolê. É basicamente isso que a gente quer tentar definir aqui. Para começar, eu vou responder a pergunta da Thaís, porque ela deve estar ansiosa para eu tentar pra eu Sim, responder estou. isso. Eu vou começar respondendo a pergunta dela. O que eu falei sobre a queda da casa de Usher ser justificativo quando ela se auto-explica no último episódio é o seguinte: a Netflix, ela existe num espaço-tempo, numa geração, onde é necessário que você seja um entretenimento que não atrapalhe o que eu estou fazendo. Pegou a ideia? Ah. Eu vou assistir esse filme Ah, ou eu tá. vou assistir essa série sem largar o celular. Sim. Eu vou assistir essa série enquanto eu tô escrevendo o trabalho da faculdade. Eu vou assistir essa série enquanto eu tô cozinhando o almoço de hoje. Eu vou assistir essa série enquanto eu tô, sei lá, montando um sanduíche pra eu levar de marmita pro trabalho amanhã. E eu não vou perder nada. Por Aham. quê? Porque o tempo todo a série continua se explicando. Mas aí É pra daqui a pouco você esse. cai na novela, né? Sim, mas é pra esse tipo de audiência que essa série tá feita. É pra quem quer uma novela, só que não é nos parâmetros de novela dramática pra televisão que a gente normalmente conhece. É. E eu, por que eu tô te dizendo isso com essa segurança toda? Porque eu vi rodando no Twitter algumas semanas atrás uma lista de filmes e séries perfeitos para você acompanhar enquanto mexe no celular. E Adorei. essa lista não estava só no Twitter, essa lista veio de um site muito grande da internet que fala sobre cinema. Bizarro, gente. Isso tá virando normal. Você acompanhar. Vocês que vão muito ao cinema, como eu e como a Thaís, já devem ter percebido que tem algumas pessoas que não seguem aquele protocolo que é de desligar o celular quando você entra na sala de cinema.
Difícil. Ou de botar ele no modo avião e enfiar dentro da bolsa, que é o que eu faço, por exemplo. Sim. Tem pessoas que não seguem esse protocolo mais. Tem pessoas que estão com o celular ligado no brilho máximo na tua cara, filmando a tela, tirando foto, ouvindo o TikTok no meio do teu filme, entendeu? Tem gente que é sem noção a esse ponto, hoje em dia. O cinema perdeu boa parte do seu valor enquanto arte para ser apreciada em silêncio, como uma reverência e etc., por conta de pessoas assim. Porque a história de ter duas telas a seu dispor, a sua mão ali, te prende tanto que você não consegue se manter preso a uma só. Você precisa fazer várias atividades ao mesmo tempo. E por isso que está se criando esse espectro onde existem filmes que se auto-explicam, séries que se auto-explicam, novelas que se auto-explicam, que não deixam tempo para o espectador pensar ou ser desafiado do porquê que certas coisas estão acontecendo. É lógico que existem exceções. A gente tem o filme Infinity Pool da A24, que ele te enche de dúvidas, te enche de medo, te enche de aflição e não te dá resposta alguma no fim do filme. A gente tem Midsommar mesmo, que também não te dá uma resposta clara sobre o que está acontecendo ali. A gente tem... pra eu tentar lembrar de outro filme recente, mas não tão recente. A Bruxa, The Witch, de 2015, que ele te apresenta uma resposta, porém, a resposta que ele te apresenta te deixa com a dúvida se você aceitaria ou não embarcar naquele mesmo mundo. Sim. Porque ao mesmo tempo que é uma proposta extremamente tentadora à imortalidade, o custo para se chegar a ela é muito alto. Certo? Então, tem todos esses exemplos de narrativas conhecidas por nós, que são recentes, que se prevalecem dessa dúvida, dessa ambiguidade, de fazer quem está vendo pensar sobre o que está assistindo. Mas a gente está numa sociedade, recentemente, você pode discordar de mim se quiser, que não está a fim de pensar. Que não está a fim de ponderar sobre nada. Eles querem a resposta pronta e foda-se. E é para isso que esse tipo de narrativa existe. A gente vê isso nos livros. Esse podcast é sobre literatura, essencialmente falando. E a gente vê isso muitas vezes sendo dita em alguns comentários de avaliações em livros, de pessoas reclamando, dando avaliações baixas para livros, porque eu não gostei do final, porque ele não diz nada. E o final da história é aberto. É isso que eu ia falar. As pessoas amam um final fechado. Exato. Ninguém mais essa geração recente não está acostumada com finais abertos. Não está acostumada com finais que são 2 ou 3 finais ao mesmo tempo, porque existem histórias assim. E não é todo mundo que gosta desse tipo de narrativa, e tá tudo bem, mas isso entristece um pouco, porque isso tira a liberdade dos escritores, e aqui eu me coloco no local de fala como escritora também, de se colocar a escrever esse tipo de finalização, porque a gente tem medo do tipo de resposta que a gente vai receber depois. E vocês não têm noção do quanto que esse medo trava quem escreve horror e terror. Porque a gente fica meio sem saber de onde a gente explora o medo do nosso leitor, se a gente não pode avançar para certos lugares, porque a gente fica com medo de ser cancelado, no fim das contas. Não, isso. Não, mas aí, não sei. É porque assim, essa questão do... essa geração tem problemas com finais abertos, eu acho que, na verdade, todo mundo sempre teve. Você pega... Não é à toa que está se discutindo até hoje se Capitu traiu ou não Bentinho. A gente quer ter certeza. Não, mas a gente já aceitou que é uma ambiguidade. Machado de Assis é lindo por causa dessa ambiguidade.
Então Sim, a mas gente as não pessoas não pode. estariam discutindo se ele não fosse fora da norma. A norma é É, explicar. verdade. Mas, e aí, assim, eu também não vejo como um problema, não. Porque, assim, assim, eu acho que o escritor no Brasil, infelizmente, ele sabe que ele não vai ficar rico. Sim. A chance dele de virar Stephen King são pequenas. E, na verdade, não é só no Brasil, não, tá? Mesmo Uhum. se você pegar um mercado norte-americano. Então, eu não, assim, não vejo como uma trava. Sim, é óbvio que você vai ter menos público se você criar histórias com um final ambíguo, com um final aberto. É... Uhum. Cara, eu acho de verdade que arte é para ser o que você quer que seja. Então, eu não me prendo, não. Eu conto a história que eu quero contar. Obviamente que eu levo em consideração o que o público quer ouvir, mas eu não deixo de escrever uma coisa que eu quero porque o público não vai gostar. Sabe por quê? No fim das contas, o que o público vai gostar é uma caixinha de surpresas. Você pega, eu vou agora, sei lá, tem todas as fases, né? Teve fase do Crepúsculo, aí teve a fase dos 50 Tons de Cinza, aí teve a fase das distopias jovens, né? Com Jogos Vorazes, Divergente, aí tem mais uns outros aí. E aí, tipo, não vejo como assim, que dê pra gente ficar tentando correr atrás do que tá na crista da onda agora. Eu acho que a gente tem que escrever mesmo o que é de verdade, né? Porque o Neil Gaiman tem essa frase que é muito boa, né? Que a ficção é a melhor forma de você contar a verdade dentro de uma mentira. E é isso, eu acho que o papel da ficção é escrever uma verdade humana. E a forma com que você vai fazer, se vai ter um final ambíguo, se vai ter um final aberto, eu acho válido. Eu tenho um conto meu que tem final aberto. O pessoal ama? Não. Mas eu escrevi ele mesmo assim. E de vez em quando aparece alguém para reclamar mesmo. Fala, poxa, mas eu não entendi o final. Mas aí no final foi o quê? Eu respondo, o que você quiser. Verdade. Mas, assim, é um ciclo vicioso. Sim. Você percebe porque. Eu tava explicando isso pra aquela da casa de Usher, mas é porque isso acontece em várias outras narrativas que a gente conhece. Porque Uhum. elas realmente estão se preparando para uma audiência que não tá muito afim de pensar sobre o assunto. Entende? Então, a gente pode esperar sentado por mais narrativas que vão repetir esse processo. Isso não É. vai parar por aqui. Lógico Provavelmente não. que lógico que ainda vão existir exceções, sempre irão existir exceções. Por exemplo, o final de Us, do Jordan Peele, não é a É. coisa mais É. bem explicada da face da Terra. O final de Nope, muito menos. O filme em si, aliás, na sua O extensão, Nope não. é isso aí, é isso aí. Você não entendeu muita coisa, no final você continua sem entender tudo, e é isso aí. Exatamente, entendeu? Tem gente tentando definir sobre o que é Nope até o dia de hoje. Uhum. Porque tem várias atribuições que você pode dar ali e nenhuma parece conseguir segurar tudo que aquele filme fez. Uhum. Entendeu? Então, assim, sempre vão existir os diretores e os escritores que se desafiam. Esses, na minha opinião, são os melhores. Sim. Mas isso não tira por completo o mérito de diretores como Mike Ah, Flanagan não. que se colocam a serem autoexplicativos. Porque, na real, a arte também é reflexo de seu público. Ela é reflexo da sociedade onde ela está sendo manifestada. Uhum. Então, se a sociedade age de um jeito, a arte que é feita para ela ou sobre ela provavelmente não ia seguir o mesmo percurso. Sim. E às vezes, a adaptação seguir caminhos diferentes da narrativa original acaba por engrandecer a narrativa original
do que matar o que há de bom na narrativa original em si. É lógico que a gente conhece casos claros onde a adaptação ferra com tudo. Por exemplo, um exemplo bem chulo aqui. Os fãs vão sacar por que eu tô dizendo isso, mas quem não é fã não vai sacar. Isso é triste. Resident Evil. Não tô falando de livro, tô falando de videogame aqui, mas quem viu os filmes e jogou os jogos entendeu o que eu falei. Eu não sou esse. Entendeu? Não fiz nenhum nem outro. As pessoas que viram os filmes e jogaram os jogos entenderam o que eu falei agora. Resident Evil é um negócio que você, quando você lembra que aconteceu, você fala assim: por que, meu Deus? Por quê? Por que que. E existem outros e tantos outros exemplos que eu agora não tô me lembrando para poder dizer, mas você sabe, os ouvintes sabem de alguns. Livros que foram adaptados para o cinema como horror ou terror e que deram errado pra cacete. E assim, isso é mais comum do que parece. É mais fácil dar errado do que dar certo. Uhum. E a gente segura a peteca, tá ligado? Porque não tem outro jeito. Às vezes você já sabe de antecipação de que vai dar errado, porque você fala assim: eu conheço o trabalho desse diretor aqui, ele já fez outra coisa, eu assisti essa outra coisa que ele fez e. Ah, não! Uhum. Mas tem outros que você se arrisca porque você não conhece nada sobre o fundamento da coisa no seu trabalho original. E você vai lá com toda a esperança do mundo e você dá de cara com. Sabe? É triste, é complicado, mas a gente se adequa. Porque na verdade a arte também é isso. É uma adaptação. E por isso que a gente chamou esse episódio de Adaptações do Medo. Porque você tem que se colocar nos lugares dos personagens para poder sentir medo, no fim das contas. Às vezes você vai se colocar no local do escritor e vai ficar puto porque o diretor tomou uma decisão diferente. Às vezes não. Às vezes você vai ficar feliz porque a direção foi diferente. Até porque eu vou dar um negócio aqui que vai fazer eu apanhar na rua daqui a pouco por causa de um fã de Stephen King que vai me caçar pra isso. Porque eu acho o final do filme, O Iluminado, melhor do que o final do livro. Realmente. Desculpa. A única coisa que eu não gosto no final do filme, pra falar a verdade, é a citação direta que eles fazem ao problema do hotel Overlook ser porque ele foi fundado em cima de um cemitério indígena. Isso não existe no livro. Uhum. E o fato do Kubrick ter colocado isso lá porque ele queria fazer um alô pro Poltergeist foi um negócio que me irrita até hoje. Mas o Kubrick é o gênio. Eu não posso, eu não consigo odiar a obra desse cara. Não, é. Então, Assim. por eu não conseguir odiar nada do Kubrick, eu já assisti muita coisa dele, e não tem nada que eu não consiga odiar, eu não consigo odiar o Iluminado também. Bom, então, né, com tudo isso que a gente falou, eu acho que a gente fica pensando muito nessa questão, né? Tipo, é possível a gente ter uma fidelidade completa numa adaptação? E quando a adaptação não é 100% fiel, ela fica ruim? Ela se torna um filme ruim? Sei lá, porque assim, a minha opinião sobre o Iluminado é de que é um filme excelente, porém é uma adaptação ruim. Porque, como o King mesmo reclama, né, o Iluminado ele tem é um filme sem a alma do livro, né, porque o livro fala sobre a decadência de um homem que vai caindo e vai mergulhando na loucura conforme os fantasmas e o hotel e o alcoolismo e tudo mais vai levando ele. E Sim. no filme
não é bem isso, né? É um cara já meio esquisito no hotel amaldiçoado e aí vai entrando várias coisas, né? Tem o cemitério indígena, tem as coisas que não tem no original. Mas assim, eu acho que ainda assim ele é um filme incrível e acho que assim, a gente tem que pensar um pouco isso, porque muitas vezes a gente já parte do pressuposto de que o livro é melhor do que o filme, e nem sempre. Se você Uhum. pegar, por exemplo, o Psicose, o filme é melhor do que o livro. Eu não Por li o quê? livro, então eu não vou falar nada. Oi? Eu não li o livro, então eu não vou falar nada. Aham. Pois é, porque no livro, primeiro que não tem tanta surpresa assim, e 2, porque eu acho que a maior graça do Iluminado, nossa, do Psicose é o fato de que o Norman Bates, né, é aquele carinha ali todo tímido, todo, gentil, que coitado, fica ali com a mãe, cuidando da mãe. E pelo menos isso é o que você acha, né, da primeira vez que você assiste. E Uhum. no livro você já não tem a metade das surpresas que você tem, e também ele é um cara esquisito, todo largadão, então você não tem aquela empatia pelo Norman Bates, sabe, você não se interessa por ele do jeito que você se interessa no filme. Então acho que, assim, é possível que a adaptação seja melhor do que o original, mas o que eu acho de verdade que para uma boa adaptação, ela tem que captar o mais importante sobre aquela obra original, que e aí às vezes o pessoal alopra mesmo e vai embora, e somente foi, né, vai com Deus e vai embora. A gente fica nessa então, pessoal. A gente quer é que mais filmes sejam feitos no futuro, mais séries sejam feitas no futuro, pra gente poder voltar aqui, elogiar e reclamar de vez em quando, porque também faz parte da vida, não é Sim, mesmo? é verdade. E é com isso que eu vou embora. Eu vejo vocês semana que vem. E, gente, muito obrigada por essa maratona. Foi um prazer falar com vocês sobre o horror e terror esse ano. Eu volto no ano que vem para falar disso, porque eu não vou falar mais. Agora eu vou falar de outras coisas. E até logo. Tchau.